Hoje em dia, muita gente fala, na expressão visão de mundo em vários contextos, seja religioso, político, cultural em geral. Sempre se está falando de visão de mundo, nem sempre se sabe exatamente do que se trata, né? Eh, Acho que é importante ter em conta, em primeiro lugar, que a visão de mundo ela considera a cultura em geral e a perspectiva de cada ser humano como se levasse embutida uma filosofia. Basicamente é essa a ideia, né? Ou seja, se concebe essa ideia por analogia com a filosofia. Isso significa o seguinte: se imagina que o conhecimento, a cognição humana e também o nosso comportamento, né, a nossa prática, envolve uma orientação em relação à totalidade das coisas. Esse é o ponto. E que se orienta de maneira sistemática nessa realidade conforme ela é concebida em cada visão de mundo. Então, uma visão de mundo seria uma concepção do que é a realidade, do que é o universo, é, do que é composta essa realidade, quais são os tipos de realidade, se ela é uma realidade simples, ou se ela é uma realidade complexa com vários tipos de seres diferentes, como se relacionam como esses seres se comportam, como eles interagem, como eles se conectam, como eles se opõem, como eles se colocam em conflito, enfim, todos os tipos de relação possível, né, entre esses seres e quais são as leis, né, que governam as coisas, o que determina que as coisas aconteçam conforme elas acontecem, né, enfim, quais são as causas, quais são os princípios, quais são as regras de funcionamento da realidade. Então, esse tipo de perspectiva estaria embutida em qualquer concepção, em qualquer conceito, em qualquer crença, e também como orientação da prática, né? Os princípios e os valores que orientariam a prática estariam articulados a cada visão de mundo, né? Essa é a perspectiva geral em relação ao que significa visão de mundo. A ideia básica é essa. No caso dos antropólogos, eles se preocupam principalmente usando esse conceito de visão de mundo, justamente com essas conexões entre a visão de mundo e os diversos conceitos, as categorias, o vocabulário, as práticas, os mitos, os rituais, enfim, de cada povo, né? Isso é uma preocupação dos antropólogos, assim como a maneira como cada comunidade, como cada povo, né, cada contexto cultural conecta a sociedade com o universo como um todo. Ou seja, não se limita, né, não se coloca como fronteira, né, da sociedade a natureza, né, o cosmos, enfim, existe uma perspectiva mais holística, por assim dizer, que conecta a realidade em geral, né, dos astros, enfim, dos fenômenos naturais e também dos animais, evidentemente, da floresta, etc., da água, enfim, dos elementos, com a sociedade, com a estrutura interna da sociedade, ou seja, a sua organização social, a sua organização política, as conexões de parentesco, né, como a sociedade se divide, enfim. Então, essa seria uma perspectiva mais característica, mais específica dos antropólogos quando trabalham com esse conceito. Mas existe também o uso desse conceito por outras áreas, por outros autores, por exemplo. Gramsci é alguém que se preocupa com o aspecto da conexão entre a concepção do mundo, ele utiliza mais essa expressão, concepção do mundo, e a ideologia e a política, né? Ou seja, como que, apesar de que a concepção do mundo envolve concepções, né? Ou seja, noções que se referem à realidade como um todo, em todos os seus aspectos, e não só políticos, mas como que a política, de alguma maneira, está dentro, né? Faz parte desse universo. Então, tem que haver uma harmonia entre os aspectos ideológicos e políticos e cada concepção do mundo, para que exista aí uma convergência, né? Enfim, tem essa perspectiva. Outra perspectiva também gramsciana é a de que uma coisa é quem elabora a visão de mundo, seriam, por assim dizer, alguns indivíduos destacados, né, os filósofos, que teriam o mérito e a relevância de terem elaborado por si mesmos
alguns princípios, algumas ideias que são determinantes, né, para as visões de mundo, e outra coisa seria o nível mais coletivo, né, de quem adere a essas visões de mundo já existentes, já concebidas, já elaboradas, mas num nível coletivo. Outro autor também que é muito famoso, que trabalha com a noção de visão de mundo, é o próprio Heidegger, que fala, por exemplo, de que a visão de mundo seria, na verdade, o contrário da filosofia, né? Ou seja, existe essa analogia, mas, na verdade, a visão de mundo seria o contrário da filosofia, no sentido de que a filosofia seria um movimento de abertura, né? De começar o pensamento, enquanto a visão de mundo é um encerramento, é uma visão já fechada, é algo já estabelecido, já assentado e que, na verdade, estreita o pensamento, né? Seria como se fossem movimentos em direções contrárias. E Heidegger também trata da questão da relação entre as visões de mundo e a ciência, a visão científica da realidade, ou seja, que apesar da visão científica da realidade ter os seus pressupostos internos, intrínsecos, também existe uma carga de visão de mundo nessa perspectiva científica. Então, mesmo a visão científica da realidade não estaria separada e independente de uma visão de mundo específica que sustenta, que suporta essa visão científica da realidade. Outro autor também famoso que trabalhava com a noção de concepção de mundo foi Bultmann, Rudolf Bultmann, que é teólogo e que comparava a visão de mundo do Novo Testamento com a visão de mundo moderna, né, mais orientada pela ciência. E aí estaria um problema, né, um problema hermenêutico, né, de comunicação daquela mensagem, do sentido da mensagem que está colocada no Novo Testamento para o homem moderno, enfim, teria esse conflito aí, essa questão. Enfim, outro problema também que se coloca é que uma coisa é a gente falar de visão de mundo num contexto como o nosso, ocidental, e sob influência do cristianismo preponderantemente, porque já existe uma filosofia, ou já existem várias filosofias elaboradas ao longo da história, o que significa que a nossa visão de mundo já é de alguma maneira forjada por filósofos, né? Quer dizer, de alguma maneira existe essa influência, essa carga diretamente da filosofia. Então não é por acaso, não é por acidente que a gente pensa de maneira filosófica, mesmo sem nunca ter lido um único filósofo. Isso ocorre na nossa sociedade, no nosso contexto. E outra coisa seria falar de visão de mundo num contexto em que não existe essa tradição filosófica, não existe, né, essa construção histórica que foi transmitida historicamente, enfim, também é um outro problema pensar o que significa visão de mundo em contextos assim tão diferentes, tão contrastantes, o que significa que, na verdade, continua o problema da antropologia, que é como entender a racionalidade de outros povos sem estar projetando os nossos pressupostos ocidentais. Acho que essa é talvez uma perspectiva assim panorâmica, né, do que seria a visão de mundo.